Então, pessoal, na aula passada, a gente trabalhou, né, os vídeos 1 e 2 daquela sequência de vídeos. E, no caso agora, vamos dar continuidade aos vídeos 3 e 4, beleza? Então, vamos aqui. Então, vamos lá, pessoal. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Verônica. Espero que vocês estejam bem. Então, pessoal, a gente viu essa parte. Eu vou adiantar a parte específica aqui, que é a parte... Isso aqui a gente viu também. Isso aqui a gente viu. Isso a gente também viu. Pronto. A gente vem para a parte de escalas. Beleza, galera. Então, peço novamente desculpa. E agora a gente começa realmente a nossa aula, beleza? Então é o seguinte. Vai tratar de escalas, pessoal. Escalas na engenharia e arquitetura de forma geral, é muito complexo você desenvolver projetos em grandes proporções. Um exemplo, você vai fazer um projeto de uma rodovia. Vocês já imaginaram, pela quilometragem, pelo tamanho dessas rodovias, o quão complexo é desenvolver os projetos? E tem outra situação. Esses projetos, imagine se eles fossem desenvolvidos no seu tamanho real. Seria impossível fazer qualquer projeto, seria impossível fazer um desenho, fazer algo desse tipo. Então, por isso foi desenvolvido esse método chamado de escala, que é justamente utilizando a ferramenta da matemática para poder fazer com que os desenhos, de forma pequena, representem o que vai ser no tamanho real. Então, um exemplo, o carro. Se você vê a ideia do conceito do carro, as primeiras versões de um carro, ele é feito de forma reduzida. Se eu não estou enganado, tem até um cálculo, ou é um terço, ou é um quarto das medidas reais. Por quê? Você consegue fazer um carro menor, então você vai economizar em materiais. Então, o pneu, a borracha para fazer os pneus é menor. A quantidade de alumínio, a quantidade de aço que você vai utilizar, a quantidade de plástico, tudo vai ser proporcional ao que vai ser no real. Com isso, você consegue tornar a produção, a linha de produção, mais barata, bem mais em conta. E possíveis problemas, as modificações são mais simples. O peso é menor, a forma de manusear esses projetos também serão menores. Isso facilita demais para os projetistas. Então, por esse motivo que se pensa nos projetos de forma de escala. Aqui também a pergunta de Fabiola, que na geografia também utilizamos muito a escala para produzir nossos mapas. Perfeito, perfeito. Até porque sem ela seria praticamente impossível, né, você desenvolver qualquer tipo de mapa. Então facilitou muito a vida de todos. E falando agora especificamente na nossa área, quando a gente pega em questões de projetos, a gente está falando de folhas, como na outra aula a gente trabalhou. Essas folhas, elas precisam, de alguma forma, mostrar os tamanhos reais dos projetos, mostrar o que vai ser aplicado lá no projeto.
Eu daqui a pouco vou mostrar para vocês um exemplo de um projeto meu. Então, facilmente você consegue desenvolver em um projeto várias folhas. Vou desenvolver um projeto de cálculo estrutural, cálculo de, sei lá, uma edificação, 2 pavimentos. Eu vou ter aí, pelo pouco de experiência que eu já tenho, eu já sei que pela ferragem, pela metragem, eu já sei que vai dar no mínimo 20 folhas. No mínimo. Já tive projeto de dar mais de 30 folhas. Folhas A2 e A3. Então você percebe, são folhas maiores do que aquela folha A4, como a gente viu lá, folhas que são proporcionais, né, da folha A0 até a folha A4. Então, isso facilita muito, mas mesmo assim a gente tem um número grande de folhas que o projetista ele precisa trabalhar. Então foi por isso que as escalas elas vieram para facilitar, né? Principalmente por conta do tamanho da folha A4, beleza? Passando aqui. Aí eu estou dando um exemplo. Pegamos esse banheiro. Claro, pessoal, o banheiro está um pouquinho diferente, né? Você vê que essa pia aqui ela foi de parede a parede, aqui não está de parede a parede. Tem algumas características um pouco diferentes. Mas o que eu queria aqui expressar é o seguinte: a representação. Veja o banheiro, certo? Pronto. E olha como ele possivelmente é pensado no projeto. Então você consegue visualizar o aparelho sanitário, você consegue ver como é que vai ficar essa pia, as distâncias, uma possível janela, o comprimento, a largura. Então, todos esses detalhes você consegue ver na planta. Você consegue desenvolver ela na planta, tudo direitinho, e na prática você vai perceber, opa, aqui, um exemplo, esse banheiro não cabe uma cadeira de rodas. Aí você tem lá um cliente. Aí o seu cliente ele fala, ó, tem, sei lá, uma pessoa que é portador de deficiência, ou alguém que, um exemplo, mora uma pessoa idosa, e aquela pessoa que hoje já está com dificuldade de locomoção, então ela precisa muitas vezes de um auxílio, de um andador, ou realmente uma cadeira de roda. Tem um avô que ele não tinha problemas, vamos dizer assim, não era paraplégico, não tinha problema físico, mas ele era uma pessoa muito fraquinha. Então ele sempre, depois de um tempo, era mais fácil fazer a locomoção dele através da cadeira de roda. Então por isso que os banheiros têm que ser adaptados, essa situação toda. Então no projeto você consegue desenvolver, já ver se vai ter funcionalidade, se não vai ter funcionalidade. Porque pense, não, aqui cabe uma cadeira de roda tranquilamente. Pelas medidas, você já sabe que não dá. A cadeira consegue dar um giro aqui, a cadeira ela tem que conseguir dar um giro de 360 graus dentro do banheiro, livre, sem bater, nem vaso, nem pia, em nada. Se ela não consegue fazer isso, para as leis, para a lei, né, para a norma, ela não está adequada. Então, o banheiro estaria fora de norma, certo? Então, é interessante vocês terem esse pouco de conhecimento sobre essas situações. E aqui está a escala, tá vendo? 1:50. E aqui é um detalhe interessante, pessoal. Aqui seria o primeiro número, é a medida no desenho. Então, seria 1 centímetro. E o segundo número significa a medida real. Então, lá, a cada centímetro no desenho é equivalente a 50 centímetros no real. Então, exemplo, aqui, se eu tiver 2 centímetros de distância, vamos supor que essa medida aqui seja de 2 centímetros. Só um exemplo. Se aqui tem 2 centímetros, lá no real isso aqui vai ser quanto? 1 metro. Concorda? 50 por 50 vai dar 100 centímetros e a gente pode fazer a transformação para 1 metro. Então, com base nisso, é que é feito desenvolvido os cálculos, certo? Passando aqui. Então, assim a escala é uma relação que indica a proporção entre cada medida do desenho e, no caso, a sua dimensão real no objeto, certo? Aí, pessoal, tem algum, eu vou até passar aqui, porque eu já trabalhei mais específico no outro vídeo. O principal
Qual é a principal escala que na engenharia e arquitetura trabalhamos? É a escala 1:100. Que no popular, lá com o pessoal de obra, o pedreiro, o mestre de obras, pessoal, é a escala 1:1, que seria 1 centímetro no papel, 1 metro no real. Porque faz aquela conversão, né? 100 centímetros é equivalente a 1 metro. Então, os projetos 1:100 são projetos que geralmente eu particularmente, eu uso muito em obras, principalmente eu vou fazer aquelas medidas, né, que a gente, baldrando, essas coisas, detalhamento na obra, a esquadria, esses detalhes, é interessante ter uma escala que o pedreiro ele facilmente ele vai identificar para não ter erros. Principalmente naquelas marcações que é justamente onde vai ser feita, vai puxar as linhas, vai bater os pregos, né, nos madeirites e vai fazer as medidas da casa. E depois o pedreiro passa o carro, né, onde vai ficar as alvenarias, tal, tudo aqui. Então, aí é extremamente importante que esteja numa linguagem próxima ao que o pedreiro está habituado. Não adianta eu levar uma escala 1:50, porque ele, se tiver 1:50 vai dificultar. Se ele tiver o escalímetro, que é uma regrinha que parece meio que um triângulo assim, tem várias medidas, e o pedreiro ele saber trabalhar com escalímetro não vai ter problema nenhum. Botar 1:75, 1:50, 1:100, 1:20, para ele vai estar tudo beleza. Mas se é um pedreiro, principalmente nas cidades, puxando mais para o interior, aqui no Recife também, é um pedreiro que não tem tanto conhecimento técnico, assim, conhecimento, vamos dizer assim, teórico, ele vai ter muita dificuldade. E se você aumentar essa dificuldade, você está sujeito a falhas, né? A erros. Então, é interessante aí evitar esses problemas técnicos. Aqui. Certo, passando. Então, pessoal, mais importante, as medidas. Aí, veja, a representação aqui do tamanho real é 1 centímetro no papel, 1 centímetro no tamanho real. A escala 1:1. A 1:1 que eu falei ali atrás agora é a 1 centímetro e 1 metro, que é 1:100. Toda vez que você vê essa escala 1:100, você pode fazer essa conversão de 1:1, que seria para 1 metro. Beleza? Mas essa é a escala mais importante que vocês têm que ter na mente de vocês. Escala 1:100, certo? E quando a gente fala de escala de redução é quando a gente vai ter 1 centímetro no papel, 2 centímetros na realidade. Olha como é que fica aqui. As medidas são as mesmas, mas o desenho está pequenininho, mas ele está proporcional. E existe a escala de ampliação, que é 2 centímetros no papel, 1 centímetro no real. Essa daqui, pessoal, é mais para quem trabalha, um exemplo, com microscópio, coisas muito pequenas. A engenharia mesmo, ela trabalha basicamente, para dizer 100%, cravar aqui, com a escala de redução. Tá bom? Então, é a escala de engenharia civil, mecânica, então, geralmente, cartográfica, que aí pega a ideia que o Fabíola falou, né, que é a parte da geografia, né, desenvolvimento de mapas, questão de todos os estudos que é feito para essa área, que é muito importante. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Existe a escala, né? Essas são as escalas mais usadas. A 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, detalhamento geral, escala 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, que é aquela que eu falei para vocês, né? Opções para plantas, cortes, fachadas, quando é inviável o uso de 1:50, plantas de situação de paisagens também para desenho de estudos que não necessitam de muitos detalhamentos. Beleza?
E dimensionamento de cotas, pessoal. Cotas é as medidas que acontecem nos projetos. Mais ou menos isso aqui, ó. Então vamos lá. Vamos imaginar que isso aqui é uma representação de paredes, tá bom? Então vamos botar aqui que isso aqui seja um quarto, aqui seja uma sala. Existem essas paredes que estão em paralelos, beleza? E essa outra parede aqui. Então, elas estão todas alinhadas, tudo no esquadro. As medidas dessas paredes, ficam aonde? Geralmente, sempre fica, geralmente não. Existe a exceção, eu vou dizer, a norma pede que essas cotas fiquem fora do projeto, como está aqui. Então, veja, essa medida aqui, essa distância, ela tem 15 centímetros. Deixa eu até usar aqui uma caneta. Então, essa distância aqui é de 15 centímetros. Ó. Aqui também é de 15, aqui também é de 15. Aonde é que fica essa representação? Aqui, ó. Tá vendo? Dessa outra parede aqui, aqui. E dessa outra parede, aqui. Então, essas medidas, com essas retinhas aqui, tudo é chamado de cota. É ela que vai determinar todas as medidas do projeto. Então, elas têm que ser representadas nesse formato aqui. Existem outras, aqui está nesse formato, mas existem outras representações, mas sempre vai ser retas. No caso aqui, como se estivesse seguindo, ó, tá vendo o alinhamento da parede, e uma outra aqui perpendicular, justamente para onde ficam os valores, certo? Então, você percebe aqui que é 15 centímetros, todas essas medidas aqui estão em centímetros. Aqui é 200 centímetros, que equivale a 2 metros. Então, essa distância aqui, ó, equivale a 2 metros. E essa outra aqui, ó, equivale a 3 metros. Então, seria essas cotas, tá bom? Dúvidas? Pode perguntar, viu, pessoal? Essas linhas aqui são chamadas de linhas auxiliares e as outras são chamadas linhas de cotas ou medidas. Engenharia em geral chamamos de cota. Na prática, como seria? Tá vendo aqui? Eu tenho essa parede, a cota dela está aqui. Perpendicular, tá vendo aqui, ó? Ou melhor, desculpa, paralelo, tá? A cota também, ó. Porque essa parede aqui, ela tá com a declividade em relação para a gente que está visualizando a imagem duas dimensões. Então, tá a medida dela aqui em centímetros, 162, 1,62 m. Vê que a outra parede, ela tá aqui, ó. Paralela a ela tá a cota dela, 430 ou 4,30, 4 metros e 30 centímetros. Beleza? Aqui fala, as cotas verticais devem acompanhar a linha da cota como se o observador estivesse à direita do desenho. Então, são as linhas de chamadas, que são essas linhas aqui, e a cota está aqui, 2,15. Beleza? Percebam que aqui não tem uma cota, e aqui também não tem uma cota. Ou melhor, aqui tem, está aqui. E aqui também tem, que é equivalente a essa, equivalente a essa. Agora, essa parede não tem e essa aqui não tem. Se eu fosse colocar uma cota, ela poderia vir para cá, aproveitando até essa daqui, ó, para cá assim e assim. E aí vou chutar aqui um valor, sei lá, 100. Desculpa a letra, pessoal, porque escrever com mouse é muito ruim. E aqui seria outra cota, outra linha de chamada. Vamos botar aqui também que fosse 100. Pronto. Basicamente é isso. Não tem erro. Cota é todas as medidas do projeto, tá bom? Toda a sua representatividade. Ah, pessoal, e tem uma regrinha aqui, como eu falei para vocês, a questão da exceção. Professor, e deixa eu excluir isso, limpar aqui. Ó,
Você está numa situação e não tem mais espaço para você. Vamos supor que eu quero saber a medida desse ponto para cá, ignorando essa cota aqui. Já é muito normal acontecer esse tipo de situação também. Eu preciso saber essa medida aqui, ó, certo? Não tem onde colocar a cota, você pode colocar a cota no meio do projeto, não tem problema nenhum. Vou botar aqui que seja 200, vou botar 215. Você pode colocar essa cota aqui no meio do projeto, não tem problema nenhum. Claro que não vai ficar enorme assim, pessoal, vai ficar uma coisa bem discreta. Não tem problema. O importante é que a medida esteja lá para quem for projetar, no caso executar, ele entender que aquela medida é muito importante e você precisa levar ela em consideração. É muito comum nos projetos, quando vocês podem reparar isso nos projetos, é comum você encontrar que o projetista ele esqueceu alguma cota. Eita, faltou essa medida aqui que talvez fosse importante. Ou ele colocar cotas demais, que talvez algumas fossem desnecessárias. Eu prefiro pecar pelo excesso, mas também se poluir com muitas cotas, aí também não fica muito legal, certo? Então é uma ideia que eu queria passar para vocês sobre essa questão do desenvolvimento das cotas. Tranquilo? Passando aqui. Pessoal, esse exercício era algo que a gente fazia muito, a gente desenvolve muito na prática. Imagino que vocês estivessem em sala de aula. Mas eu quis deixar de propósito, porque você pode fazer esse exercício depois em casa, pode treinar com seu filho, você vai ver que é interessante. Existe uma área da matemática chamada geometria, esqueci agora, geometria fractal. É algo que você vai enxergar as coisas tipo o real em 2D. Então você tem que. Perspectiva. Geometria em perspectiva. Aí você vai tentar enxergar as coisas em perspectiva. Tem algumas pessoas que utilizam isso como ditado. A ideia é a seguinte, vamos lá. Vou colocar numa cor diferente. Vou colocar aqui em azul. Estamos vendo que tem essa casa, uma casa muito simples, certo? E essa casa, ela está com essas setas. Tá vendo aqui, ó? E o exercício fala o seguinte. Pessoal, quero que vocês desenhem os elementos dessas casas que a gente está vendo aí. Um exemplo, vista frontal. Desenha a vista frontal. Como você estivesse no lugar dessa seta aqui, ó. Estou no lugar dessa seta. Como é que eu vejo nesse sentido aqui? Como é que eu vejo essa casa nesse sentido? Mas eu estou especificando, eu quero a vista frontal. E se eu estivesse no lugar dessa outra seta, como é que eu via a vista lateral dessa casa? E a vista inferior? E a vista lateral esquerda? E a vista de trás? E a vista superior? E nisso você tem um tempo, se você pode tentar, vá desenhando, vá tentando fazer exatamente o que o exercício está propondo aí. Você vai perceber o seguinte. Primeiro, se você estiver fazendo, você e seu filho, ou você, um exemplo, seu esposo, você e sua esposa, se um não ficar olhando o outro, você de quase 100% certo que um vai fazer diferente do outro. Porque um vai ter uma ideia de perspectiva diferente. A noção matemática do que você está vendo e processou e executou é diferente, certo? Eu recomendo, faça esse exercício até para você ver como é interessante esse comportamento, beleza? E na prática seria isso aqui, ó. A vista frontal. A vista frontal, eu estou vendo essa casa aqui, a frente dela, certo? Como é que eu vejo a frente dela? Nesse formato aqui, ó. Se você estiver exatamente na frente da casa, você não consegue
Você não consegue ver, desenhar as laterais das casas. Por quê? Considerando que essa casa está no esquadro alinhado e você também está na posição correta, você não consegue visualizar essa lateral. Ela não está assim ou assim. Ela está paralela. Então, o desenho fica exatamente nesse formato. É muito engraçado na prática. Por quê? A galera faz isso em 3D, em 2D, tenta desenhar a parede, ficam as paredes. Fica uma loucura esse negócio. Mas quando a pessoa vê, interpreta, diz, rapaz, esse negócio faz sentido mesmo. Beleza? Aí, ó, outro que é muito interessante. Aquela seta que você estava aqui em cima, ó, essa seta aqui pede o seguinte, vista superior. A vista superior é você desenhar o telhado. Concorda? Como é que você vai desenhar o telhado? Visualizando o desenho por completo, você vai ter uma tendência de desenhar o telhado com sua declividade. Só que você está no lugar da seta. Você está no lugar dessa seta. No lugar dessa seta, o que, é que você vai ver? O telhado de cima. E vendo o telhado de cima, você enxerga isso aqui. Por quê? Porque de cima não tem como você enxergar essa declividade. Aqui você vai enxergar o lado esquerdo, aquela madeira, né, que a gente chama de cunheira, e o lado direito, na frente e atrás. Não é interessante? Alguém que esteja assistindo a aula, se fosse fazer esse exercício, ia desenhar a declividade? Ou ia desenhar nesse formato aí que é o correto? Quem quiser aí pode responder aí no chat, beleza? E tem a seguinte situação, ó, que é essa aqui. Deixa eu limpar. Ó. Tá no azul. Que seria isso aqui, ó. E você que agora está olhando a casa nesse sentido, o que é que você está vendo? Aí entra uma situação mais específica, que é o que você está vendo está nessa parede aqui. Você não está vendo, o desenho não lhe mostrou, certo? Mas você pode deduzir por conta dos outros elementos, certo? O que tem aqui nessa parede aqui. Vou apagar toda essa garrancheira que eu fiz, certo? Então, o que existe aqui nessa parede, você pode deduzir que aqui tem uma janela, ou que tem outra porta, não sei. Você pode fazer uma dedução e não estará errado se você deduzir, já que aqui tem uma janela, talvez lá do outro lado também tenha uma janela, certo? Então, você pode fazer essa seguinte dedução aí. Então, pessoal, vindo para cá, ó, essa é aquela lateral lá que eu mostrei para vocês, olha ela aqui. E tem uma janelinha aqui, ó, tá vendo? E o telhado, você vai enxergar ele nesse formato aqui, ó. Por quê? Quando você está olhando de frente, ó, eu estou olhando de frente à casa, você consegue ver a declividade das quedas de água, as lâminas de água, beleza? Só que quando você está na lateral da casa, você consegue ver a casa nesse formato assim. Porque é complicado. Deixa eu pegar uma. Você está vendo aqui assim, ó. Certo? Então, no desenho, quando você desenha, você consegue desenhar essa parte inferior e essa parte superior. Como é que fica a representação disso? Veja que a distância de um para o outro vai ser menor. Então você vai, essa parte de baixo aqui, vai ser essa parte aqui, ó.
E essa parte de cima vai ser essa outra parte. Por isso que, quando você vê a casa de lado, ela só tem duas águas, você não consegue também desenhar a declividade, igual o telhado de cima aqui. Aí você consegue representar esse telhado nesse formato. Bem interessante, né? Fabiola colocou, eu ia tentar fracassar, desenhar com profundidade. Diga a você, 90% dos alunos, ou até mais, eles têm uma tendência de desenhar em 3 dimensões. Isso é quase certo. Certo? Desculpa, deixa eu ver aqui. Professor, reforce a rosa dos ventos também. É super importante na prática do corretor. Certo. Rosa dos ventos. Me relembre aí esse detalhe. Eu estou. Maria, por favor. Ok, Giovanni. Certo. Tranquilo, pessoal. Então, esse é um detalhe muito importante que eu queria que vocês pegassem dessa parte, beleza? Eu vou passar aqui rapidinho um vídeo para a gente poder ir para outra parte, tranquilo? Esse vídeo, eu vou, para a gente não perder muito tempo, a gente trabalhou ele na... sim, sim, certo. Deixa eu só dar uma adiantada aqui no... Ó, pessoal, só para a gente destacar aqui, essa... Sim, sim, boa. Obrigado, Fabiola. Lembrei agora. Certo, certo. Vê, pessoal. Pegando aqui. A questão dos pontos cardeais é a questão do norte, sul, leste, oeste. Tem uma dica que é muito, muito legal. Que ajuda bastante todo mundo. Você, hoje com o celular, fica fácil você encontrar o norte. A primeira coisa que você tem que fazer é tentar procurar sempre o norte. É a primeira coisa. Por isso que a bússola ela foca muito nisso. Ela é projetada por conta do sistema, da questão do magnetismo da Terra, ela sempre está apontando para o norte. Que aí existe o norte verdadeiro e o norte magnético, que aí entra mais física, é algo que a engenharia trabalha, porque tem uma pequena diferença de um para outro, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas a primeira coisa que você tem que pensar é, o Sol, para a gente aqui, ele nasce no leste, certo? Ele vai nascer sempre no leste e ele vai se pôr no oeste, beleza? Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Ele nasce em um e vai, no popular, dormir em outro. Então, quando você pega essa noção, isso, aqui, ó, vou pegar esse detalhe aqui, mais fácil procurar o leste onde nasce o Sol, exatamente. Então, quando você entende, faz esse movimento aqui, então você vai ter uma ideia que o Sol, vamos lá, o Sol nasceu, você meio que já viu onde o Sol nasceu. Ele nasceu aqui no sentido do seu braço direito, certo? Esse é o leste. No sentido do lado esquerdo aqui, ele vai ser o oeste. Então, na sua frente vai ser o norte. Então, fica bem mais fácil aí para você encontrar, para você fixar esse detalhe. É importante você fazer essa leitura, porque quando você vai para as plantas, você tem uma ideia, lá, toda planta ela vai ter o norte lá fixado. E aí você consegue entender se aquele imóvel é poente, ele é nascente,
Se ele não recebe nada, né, de um lado nem de outro, se ele não vai ter, tipo, é comum ter um imóvel que ele não vai receber essa questão do sol diretamente, nem do lado leste nem do oeste, dependendo da posição. Então, você consegue determinar se o imóvel ele é bom ou ele é ruim. Para a nossa região, é sempre interessante os que são nascentes, porque ele vai pegar aquele sol mais fraco. Mas minha irmã, ela já morou no Rio Grande do Sul, uma cidade próxima ao Uruguai. E lá é o contrário, eles procuram as casas que são poentes, por conta que lá é muito frio, então as casas têm a tendência de esquentar um pouco mais. Então, são essas características que fazem com que o imóvel ele fique um pouco mais valorizado ou não. Então, tem esses detalhes aí que, como Maria colocou, como Fabiola colocou, é extremamente importante entender, tá bom? Valeu aí pela dica. Então, pessoal, dessa ideia de perspectiva, queria parar aqui e a gente vai para um outro slide, tá bom? Rapidinho aqui. Beleza, pessoal. Então vamos lá, ó. Slide 2. Agora a gente está entrando especificamente na aula 4, que é a parte de escolha de terreno. Questão do loteamento de terreno. Pessoal, aqui tem um detalhe que eu quero puxar, né? Quero deixar claro para vocês, que é o seguinte. Tem uma pesquisa, quando eu estava desenvolvendo esse material, foi algo que até no vídeo eu falo sobre isso, me tocou, eu não tinha noção que era dessa forma, que é o seguinte, 70% da galera que compra casa só vai comprar uma única casa. Esse é um levantamento, é um estudo que existe no Brasil. Então, todos aqueles ferões que é feito da Caixa, todo aquele público lá, aquelas famílias que estão procurando sua casa própria, 70% dessa galera só vai ter uma bala na agulha, só vai ter um tiro só. E acabou. Comprou, não compra mais. Por quê? Porque não vai ter mais condições financeiras de adquirir outro imóvel. Claro que vai ter outra galera, né, que vai comprar o seu segundo, comprar o seu terceiro, tem gente que investe muito em imóveis e por aí vai. Mas sempre nas aulas, eu gosto de fazer essa observação para os corretores, e também como um profissional da área de construção civil, deu a entender que não é algo simples. A gente está vendendo um sonho. A pessoa ali está adquirindo um sonho. Então, para as famílias brasileiras, o imóvel, a casa própria, é um sonho da família. Então, é aquela pessoa que está pagando aluguel, os aluguéis são caros, né? Cada dia mais está ficando caro. Você paga hoje, já está devendo amanhã. Então, fica aquele negócio sufocante. Então, quando você tem noção disso aí, você realmente entende a importância da profissão do corretor. E deixar claro sobre esse ponto, beleza? Então, pessoal, essas casas, esses lotes terrenos, eles precisam ser feito um estudo se vai ser viável, se não vai ser viável. Então, eu começo e faço essa pergunta. Será que a casa dos sonhos pode ser construída nesse terreno?
Você está adquirindo lá um imóvel X, ou melhor, tá, um terreno tal, e você quer fazer, muitas vezes, algo muito mirabolante, piscina, não sei o quê, e muitas vezes o terreno em si não pode. Não pode, por conta das suas características, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é algo muito interessante, que é importante trabalhar isso com os clientes de forma geral. Entender o produto. Então, muitas vezes o corretor está trabalhando em um loteamento, e muitas vezes aquele loteamento é um loteamento complicado, é um loteamento que tem muitas características físicas legais que inviabiliza determinados processos. Vou colocar aqui a... Professor, tem empresas de engenharia que faz vistoria para banco quando o empreendimento é grande e novo. Eles contratam corretores para avaliação que ajuda no questionário. Certo, que massa. Então, ontem mesmo eu estava dando aula para uma outra turma. Você tocou exatamente no que eu falei nessa outra aula, que é o seguinte: eu, dono de uma construtora, até de pequeno, médio porte, a primeira galera que eu contrataria era uma equipe, ou um corretor, ou uma equipe, não uma corretora, para ela fazer um estudo de viabilidade econômica para aquele empreendimento. Então, vamos lá. Eu estou pretendendo adquirir um loteamento. Quando eu digo assim, um loteamento, não. Alguns hectares para fazer um loteamento. E você começa a destacar qual é o perfil desse cliente. Qual é o perfil aqui que eu posso explorar? É um perfil classe baixa, classe média, classe alta? Então, você começa a fazer esses estudos e aí você consegue acertar, você consegue mostrar para o cliente o potencial daquele futuro empreendimento. Aí é show. Por isso tem loteamentos aí que vendem feito água, porque tudo foi muito bem pensado, foi muito bem casado e tudo perfeito. Só que isso eu vejo mais uma exceção do que a maioria. Assim, não é. Eu trabalhei numa consultora que ela faliu. E um dos motivos dela ter, no caso, ter entrado em um colapso financeiro, foi de não ter ocorrido esse estudo prévio. Fizeram imóveis muito caros, onde na região tinha outros empreendimentos com diferença de 20, 30 mil reais, com tamanho sendo o mesmo, e outra, os concorrentes eram casas e os nossos eram duplex. Não é todo mundo que quer morar em duplex. Então, além do nosso ser mais caro, tinha essa situação de ser duplex, o outro era casa. Então, por conta desse problema, eles tiveram um prejuízo muito grande. A procura foi, no começo, porque fica muito bonito, né? Mas aí, quando veio o preço, a concorrência sempre vai ganhar. 20, 30 mil reais para a classe média, assim, é muito dinheiro. Então, são detalhes que dificultam. Então, eu vejo que é algo que vocês até podem explorar, de querer abrir empresa, algo relacionado sobre isso aí, é muito bom. Vamos lá aqui. Residência unifamiliar ou multifamiliar, nível de imóvel, nível de rua, acima, abaixo, topografia plana, clive, declive, situação de meio quadra, esquina, exato. Solução sanitária de rede de esgoto, fossa séptica, sumidouro, cabeça de quadra, meio de quadra. Isso. Exatamente. Tudo isso aí são detalhes extremamente. Isso, Maria, está relacionado a essa primeira pergunta que você colocou, não é isso? Leitores para avaliação da API, no questionário veio pergunta. Certo? Então, vamos passar aqui porque as suas perguntas foram bem legais. Vamos lá, ó. Eu tenho mais 20 minutinhos, viu, pessoal, para a gente poder finalizar essa parte aqui. Então, veja,
Uma das primeiras coisas, que é justamente entra nessa pergunta aqui, que Maria fez, a residência unifamiliar, multifamiliar, que isso aqui a gente vai abordar só na última webinar, nível de imóvel, nível de rua. Então, vou tirar aqui a pergunta. Vê, por que isso é importante? Fatores físicos, pessoal. No vídeo eu abordei um pouquinho sobre isso aqui, ficou até um pouco técnico, mas veja. Vamos lá, vamos focar em um lote, beleza? Especificamente um lote. Vamos imaginar que você é o comprador desse lote. Você está comprando para o seu uso, pessoal. Você vai construir sua casa própria, beleza? Você vai analisar o lote. Eu vou comprar o lote, beleza? Está indo comprar o lote. Quando você olha o lote, aí o corretor que está mostrando, não, é muito bom, isso aqui, você começa a notar algumas situações que o corretor, muitas vezes, ele não vai mostrar. Ou porque ele não tem conhecimento técnico, que é normal, isso não é algo, não, é normal, ele não necessariamente pode ter o conhecimento técnico do que está ali no terreno. Mas você percebe que o terreno ele tem muita rocha. Muita rocha. Isso é bom? Isso é ruim? Qual é a consequência de um terreno que tem muita rocha? Alguém pode falar, pode falar aqui, escrever, para poder debater um pouco. Mas isso é um detalhe que, para quem está comprando, você que está comprando, você tem que ligar um primeiro sinal de alerta. Opa, esse terreno aqui tem pedra. Eu estou vendo essa pedra já na superfície. Se essa pedra está na superfície, o que é que eu posso esperar? O que pode ter lá embaixo? Fica esse questionamento. Porque o cara pode ter alguém que está lá com você pode dizer, não, mas isso é só algumas pedras, isso é fácil de tirar. Tranquilo, beleza. Se for uma pedra pequena, até a própria máquina, a retroescavadeira, ela consegue tirar essas pedras. Show de bola. E se não for uma pedra grande? Concorda que o custo do imóvel, o custo da fundação já começa a aumentar, porque você vai ter que usar soluções mais viáveis para poder trabalhar aquele empreendimento. Porque dependendo da pedra, você pode implodir essa pedra, beleza? Mas o correto é a remoção completa da pedra. Só que eu adianto para vocês, na prática isso não acontece. Principalmente para imóveis populares, ou de até 2 pavimentos. Porque o peso do imóvel não é tão grande assim, e aquelas possíveis pedras que ficarem embaixo não vai comprometer. Quando é uma pedra que está muito abaixo, beleza. Você faz uma regularização do solo e a fundação vai ficar em cima do solo, porque a fundação ela tem que estar em cima do solo, não em cima da pedra, porque pedra com pedra, né? Com o tempo a tendência é ter, porque a casa em si ela vai estar milímetros, mas ela existe uma movimentação, né? Até por conta das tensões do solo e as tensões da casa, existem movimentações. Até movimentações de terra, né, tectônicas, tal, algo desse tipo. E rocha com rocha, quer dizer, a gente criou uma rocha artificial, que é o concreto, está em cima de uma rocha natural. Então, quem é que vai levar a pior? A rocha artificial. Então, por isso que tem que ser feito o assentamento no solo. Então, ou retira tudo, ou faz tipo uma caminha. Agora tem que ser compactado, tem que ser muito bem cuidado para poder essa fundação ficar em cima dela. Cadê aqui? Tá aqui, ó. Acho que depende, se for rocha muito antiga, fragmento, ela será muito frágil e pode correr deslizamentos. Se for numa declividade, é algo que já é outra situação. Nem coloquei declividade, só coloquei o terreno plano, que é outra situação. Bem colocado, família. Piora, viu? Muito a situação. Sendo resistente, você gastará muito dinheiro na fundação. Exato.
qualquer maneira, vai haver grandes gastos. Beleza? Muito bem colocado, Fabíola. Então, fica essas características. Você tem que estar ligado, pessoal, nesse tipo de situação, porque você pode estar adquirindo um terreno que ele vai ficar muito inviável, muito caro. Eu fiz em Caruaru, eu trabalhava com um mestre de obra, né? A gente era parceiro na construtora, e esse mestre de obra fazia alguns trabalhos particulares, como é bem corriqueiro na vida de um mestre de obra. E ele me chamou para fazer uma visita, se eu podia visitar uma outra obra dele. Eu disse que fui e tal. É naquela região ali, quem conhece Caruaru, onde tem um shopping, o Caruaru Shopping, que é uma área, assim, vou dizer, nova, é uma área que tem casas, um padrão já elevado, um padrão legal. Eu fui analisar esse terreno. Lá era o seguinte, as ruas são de níveis diferentes. Então, tem uma rua que é um nível maior, outra rua que é um nível menor. Essa rua está no nível bem mais baixo, a diferença é grande, a diferença de 3 metros, se não me engano. E existe nessa rua aqui, esses lotes estão fazendo fundo com fundo com essa rua de baixo. Até aí tranquilo. Qual é o problema? O imóvel de baixo. O cara comprou todos os projetos que você imaginar que tem nessa casa. E foi começar a cavar para fazer a fundação e no projeto tinha uma piscina. Para tirar todas as pedras para fazer a piscina com implosão, com retirada, e fazer toda a terraplanagem para deixar o terreno pronto para começar a fundação, foi gasto R$ 40.000. Só na parte de remoção de pedra e preparação do terreno para começar a construção. Ele nem botou uma pedrinha, ele não botou nem um bloquinho de tijolo. Tudo foi gasto no terreno. É um advogado nem, né, o cara tem dívida em Caruaru, para ele não foi problema. Quer dizer, foi problema que ele estava lá justamente. A minha visita era para fazer uma conferência lá de umas medidas que ficou na dúvida entre o projeto e a pessoa que estava tomando conta da obra. Mas veja, essa tipo de situação, se é uma pessoa que está gastando no limite, já vai viabilizar o empreendimento. Então, o corretor ele também tem que estar ligado nisso. Ele pode fazer ali por alto, ele tem opa, se tem muita pedra, e aí como é que é essas pedras? Porque existem ensaios, pessoal, ensaio de SPT, para verificar a situação do terreno. Se ele tem pedra, se ele é um solo resistente, se não é resistente. Tudo isso para poder fazer o projeto da melhor forma possível, projeto de cálculo. Também tem detalhes de uma dica muito massa. É onde eu falei. Quando você vê um terreninho assim, muito verdinho, isso só indica uma coisa. Muita água no lote. Existe muita água ali naquele terreno. A água ela é vital para a construção civil. Sem ela, não tem como ter concreto, argamassa, essas coisas. Só que ela também é a nossa inimiga número 1. Ela é a causa das corrosões das armaduras, ela é a causa da fragilidade, né, dos materiais. Um exemplo, você pega cerâmica, aqui mesmo onde eu moro, uma placa de cerâmica daquelas de 60 por 60, ela caiu, foi na casa do meu sogro, eu estava até na sala assistindo nesse momento. Ela simplesmente, de um primeiro andar, ela se deslocou, no caso, soltou, quando ela caiu, por conta do peso, junto, ela agarrada, caiu com mais 3 pedras. Uma dessas pedras caiu na cabeça de uma mulher. Eu não sei, foi um verdadeiro milagre. Ela não teve nada. Por quê? O lado liso da pedra foi o lado que caiu na cabeça dela. E quando caiu, a pedra simplesmente se desmanchou. Mas veja o perigo. Se essa pedra cai de uma forma... Como ela caiu e foi muito rápido, então se essa pedra cai com uma declividadezinha e a parte dos extremos da pedra bate nessa mulher, era um ferimento que poderia ser um ferimento mortal. Eu não sei aí, dentro da rotina de vocês, se vocês já viram alguém que sofreu algum tipo de acidente desse tipo. Estava passando por um imóvel, por um prédio, e alguma coisa caiu na cabeça dela.
E muitas vezes é cerâmica. Cerâmica simplesmente desloca. No caso, ela se desgruda lá do local. E um dos possíveis é a questão da chuva e a questão dos intempéries, né? Esquenta, esfria, isso faz com que exista uma trabalhabilidade que a mulher, no caso, ou a mulher, a, a cerâmica não resiste. Verdade, verdade. Por sinal, foi eu que levei ela para o hospital e ela depois relatou que ela ficou muito nervosa, porque povo, né? Quando juntou, que viu o estrago, já pensou que a mulher ia morrer, sei o que, sei o que. Ela não teve um arranhão, um arranhão. A mãe dela que estava ao lado, ela teve alguns arranhões, porque quando a pedra bateu no chão, os estilhaços veio para cima dela. E ela estava sem roupa, camisa de manga. Mas a menina não teve nada. O médico foi, examinou. Como ela ficou muito nervosa, porque o pessoal deixou ela muito nervosa, aí ela tomou injeção para ficar mais calma e tal, mas tranquilo, no outro dia foi feita a visita, nada, nada, nada. Mas veja o perigo que ela passou, né? Para quem gosta de construção, sugiro o programa Grande Design na Netflix. Boa, muito bom. Existem alguns canais também no YouTube que é bem legal. Beleza? Vamos lá, passando aqui. Mais uns 7 minutinhos, viu, pessoal, para a gente poder encerrar. Bom, existem também os fatores ambientais. Fatores ambientais, pessoal. Basicamente, na construção civil, para ser bem mais prático, é questão de algumas normas ambientais que precisam ser seguidas. Vou dar um exemplo aqui. Comprou lá alguns lotes, um pedaço de terra, e lá tem uma árvore. Antes de derrubar a árvore, que claro, né, para construir tem que remover o que está lá. Claro que dependendo da situação você pode deixar a árvore, mas é algo muito específico. Na prática isso não vai acontecer, vai tirar. Será que essa árvore ela pode ser removida? Existe alguma lei municipal, alguma regra, alguma norma que, em caso da retirada de uma árvore, eu tenho que fazer algum replantio, alguma coisa? Se for, você tem que verificar todas as situações, seguir para poder fazer a retirada. Porque se você fizer uma retirada, vamos supor que é uma árvore que se eu estou só jogando bem para cima, pessoal. É uma árvore que ela precisa ser preservada. Existe uma preservação desse tipo de árvore, dessa espécie. Se você fizer a retirada, só basta alguém olhar e denunciar. A prefeitura, para qualquer órgão. Você vai ser uma pessoa que arrumou um problemão. Porque, como vocês sabem, as leis ambientais, as multas são muito pesadas. Construtora, principalmente essas construtoras que trabalham com rodovia, o grande problema delas, eu estudei com um professor, que ele é um dos, da Nordeste mesmo, ele é uma das referências na área de rodoviária. Ele falava, olha só, o grande problema da construção civil, principalmente em estradas, barragens, situação, é as leis ambientais. Porque existe vários trâmites que têm que ser obedecidos e isso faz com que a obra ela simplesmente trave. Por isso, muitas vezes, uma estrada ela demora muito, porque tem assim, a questão das normas ambientais, tem a questão de indenizações dos proprietários, e aí é outra história, é outra situação. O cara que tem uma propriedade, um pedacinho de terra que a estrada vai pegar, ele vai comprometer, que, sei lá, vai comprometer 2 metros por, sei lá, por 6. Aí o cara, tipo, vamos chutar. Quanto seria um negócio desse? Sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais. Para o governo, ele vai cobrar 200 mil reais. Então, vai ser feito um estudo, vai ser feita uma proposta, e esse negócio vai até chegar no valor que o governo entende. Não, esse é o valor, dá para a gente comprar. Compra. Mas tem muita situação desse tipo que, no caso, deixa as coisas meio travadas.
A questão da localização e vizinhança, aqui eu gosto de especificar comércio, supermercados, hospitais, escolas, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Aqui eu vejo que é interessante entender o perfil do cliente, né? Para ver o que ele está procurando. Mas tem alguns comércios que não é tão legal assim não, de ser vizinho não. Com certeza alguém que está assistindo pode até falar. Um exemplo, você é vizinho de uma academia. Academia é aquela zoada, né, das anilhas, né, que chamam das máquinas, de 5 horas da manhã até 10 da noite. Não para. Dança, som, né, que geralmente tem estética, essas coisas. E, tipo, é a rotina de uma academia. E tem academia que ela simplesmente é no meio de várias casas. Será para essa galera que é vizinho a essa academia é legal? Talvez não. Talvez não. Um bar. Rapaz, dependendo do bar, meu amigo, é um inferno. Porque é som até de madrugada, é bebo brigando. Olha, é aquela situação que com certeza a grande maioria já sabe. Então, são situações que é interessante ter um estudo, né, fazer lá uma análise para ver se vale a pena ou não adquirir aquele imóvel. E quando é loteamento, hoje os loteamentos ele tem as divisões para áreas comerciais. Que a gente sabe que na prática depois isso meio que não vai ser muito obedecido, mas tem lá as divisões para as pessoas que têm interesse em adquirir, para fazer um supermercado, algo desse tipo. As normas locais, né, aqui entra muito específico a parte de prefeitura, é, loteamento, né, restrições, se existe alguma restrição, alguma coisa que possa, que tem que ser obedecido, então é interessante procurar a prefeitura, né, os órgãos competentes, para poder fazer, né, deixar tudo ok. Em cidades grandes, como Caruaru, Recife, existem os planos diretores. Esses planos diretores já são as regras do município. Para cada bairro existe uma norma específica. Tipo, por exemplo, os recuos do bairro tal é de 2,5 na frente, 1,5 atrás, alguma coisa desse tipo. Isso é extremamente importante. Para mim, isso deveria ser lei federal, não, lei interestelar, porque isso facilita a vida de todo mundo, todo mundo. Só o cliente que não entende isso, porque ele acha que é um custo a mais. Ele pode até ser, mas com sociedade, isso é algo que era extremamente importante, ser uma lei federal, obrigando todos os municípios a ter seus planos diretores. Porque em cidades pequenas, com 25 mil habitantes, infelizmente não tem plano diretor. O prefeito lá faz se ele quiser. Ele acha, quando ele vai fazer, ele vê que o custo é grande, infelizmente torna. Eu digo isso porque eu já tentei, na cidade onde eu morava, viabilizar. Eu nem trabalhar na prefeitura, cheguei junto, o pessoal lá da Secretaria de Obras, para a gente tentar viabilizar o plano diretor da cidade, mas não tiveram nem interesse. Aqui, ó. Boa tarde, Priscila, tudo certo. Fabíola, morei em Brasília e esse planejamento era fantástico, realmente. A minha cidade não conheço, tenho muita vontade de conhecer, mas pelo meu pai já foi, pelas pessoas que moraram, visitaram, falam exatamente isso, que é uma cidade muito, muito fantástica, que é assim, algo realmente extraordinário, porque ela foi 100% planejada, né? Pena que os bairros, né, ali, as cidades satélites, meio que não foi planejado, né? Mas, pelo menos foi uma tentativa que mostra quando é bem feito, quando é pensado, o negócio acontece. E, cadê aqui? Maria Sampaio. Dentro do que você também estava falando, aqui essa parte de infraestrutura, lazer e segurança. Será que tem o loteamento, ele já tem infraestrutura? Tipo, as ruas são calçadas, as ruas têm. Hoje a Caixa Econômica, para financiar, ela está exigindo que a rua não seja nem o paralelepípedo, que seja asfaltado, que tenha o saneamento,
que tem a rede de água, a rede de energia, todo completo. Porque antigamente o cara pegava o terreno, mal fazia as ruas, botava aqueles piquetezinhos lá que dá um trabalho danado para o cara achar, e pronto, tá aqui feito o loteamento. Jogava para a prefeitura, o dono do loteamento vendia tudo, botava o dinheiro no bolso com um custo praticamente zero, e a prefeitura que se exploda depois para fazer tudo. E a gente sabe que não é nem a questão da prefeitura, é o tempo que a prefeitura vai fazer serviço. Tem loteamento aí que ela demora 10 anos, 15 anos para chegar e fazer alguma coisa. Isso para os moradores é 10, 15 anos de sofrimento. Tendo que, de vez de ter o saneamento, ter fossa, questão de problema com rede de água, não sei na onde vocês moram, mas tem muitos casos de Caruaru mesmo sofre muito com a questão de água, até por problemas não de infraestrutura em si, mas por conta de demanda, né? Tem a barragem uma das barragens que é a barragem do Jucazinho, que desculpa, que ela simplesmente entrou em colapso, não tinha água, então isso torna a situação mais difícil. Então tem que ser feito um levantamento, se tem lazer, se tem segurança, todas essas situações. Que Priscila, vai ficar salvo assim. Logo quando acabar a aula, eu posto lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Fabíola colocou as cidades satélites são parecidas com o Recife, grandes prédios com calçadas pequenas, tipo alguns prédios de Pina e tal. Quer dizer, já mudou totalmente a característica do que é a cidade principal, né? Que é justamente o estado do Recife. Cadê aqui? Pronto, pessoal. Basicamente era isso que eu queria até voltar aqui. Que hoje a gente queria trabalhar com vocês essa questão tanto da parte de infraestrutura, lazer, essa parte das características que são necessárias a gente entender dos terrenos, dos loteamentos, também da outra parte, que a gente trabalha a parte de escalas. Eu puxo essa atenção para vocês, é muito importante vocês terem essa ideia aí de escala, tá bom? E por hoje é só, quero agradecer a participação de todos. Peço novamente desculpa pelos problemas técnicos. Vou verificar aqui o que está acontecendo, reinstalar as câmeras, as coisas. No mais, qualquer dúvida, pode deixar lá no grupo ou deixar aqui que depois eu vou estar visualizando. Tá bom, pessoal? Se tiver mais alguma pergunta, mais alguma colocação, fiquem à vontade. Então, vou encerrando por aqui. Desejar a vocês uma ótima tarde e qualquer coisa eu posso entrar em contato. Tá bom, pessoal? Valeu. Encerrando a live aqui.